Nós estamos com a Mariane, que é da diretoria da DUFES. E, Mariane, eu quero que você conte para a gente qual é a pauta da Assembleia de hoje. Ok, Brunella, nós temos 2 pontos de pauta hoje, somente, mas que são bastante polêmicos, digamos assim, vão dar discussão, né? O primeiro começou a ser discutido já, é a definição e o fechamento da nossa pauta de reivindicações local, ou seja, a pauta local diz respeito a todas aquelas questões que nós vemos como problema ainda para os professores, para os docentes, aqui dentro da UFES. E quais são essas reivindicações? Bom, entre elas, ela está sendo projetada lá dentro, nós temos uma série de pontos, né, quase 10, estão sendo subdivididos, mas entre as principais a gente tem uma preocupação muito grande com relações de trabalho, por exemplo, com falta de infraestrutura para os professores poderem realizar o seu trabalho, como falta de sala de aula, falta de laboratório de pesquisa, às vezes até falta, por exemplo, de um meio de transporte que consiga levar esse professor até o seu ambiente de trabalho, como é o caso, por exemplo, de professores que têm que se deslocar entre diferentes campi da universidade, né? A gente tem em São Mateus um campus e a gente tem em Alegre outros, e alguns professores precisam se deslocar. E nem todos têm à disposição transporte, por exemplo, para dar um exemplo muito pontual, né? Além disso, nós temos outras questões referentes a regras, normas da UFES para a progressão dos professores na carreira, por exemplo, além de outras reivindicações. Essas reivindicações, hoje, então, a nossa pauta será fechada, né, e votada aqui em Assembleia, e nós levaremos ela até a reitoria. E a gente quer protocolar na reitoria a nossa pauta para iniciar uma série de reuniões com o reitor, tentando negociar soluções para esses problemas. Além da progressão de carreira, o piso salarial também é uma reivindicação? O piso salarial, na verdade, a questão do reajuste salarial, ela entra dentro de uma discussão maior, que aí é a nossa pauta de reivindicações nacional, né? Em que a gente procura definir quais são, enfim, as nossas reivindicações junto com todos os outros professores de todas as outras universidades federais do Brasil. Na verdade, a nossa negociação com o governo federal, nesse momento, ela tem como ponto central a discussão da carreira do magistério superior para a universidade pública brasileira, né? Pública e federal. Dentro desse foco central, que é a discussão do plano de carreira, está, claro, vinculado de alguma forma a reajuste salarial, mas ele é mais uma consequência de como vai funcionar o nosso plano de carreira, ou seja, como é que um professor pode progredir dentro da sua carreira, como é que, em que cargo, em que nível ele se enquadra quando ele entra e até onde ele pode chegar ou até onde ele pode aspirar a chegar ao final de sua carreira. Certo, fechada a pauta, a previsão de início de greve, a previsão de votação para início de greve? Não, a pauta não tem relação necessária com a votação, a discussão sobre a greve, né? A discussão sobre indicativo de greve, ela está sendo feita paralelamente a essas reuniões de negociação com o governo, né? E ela depende dessas reuniões. Enquanto essas reuniões estiverem abertas, o governo estiver disponível para discutir, negociar, a princípio nós estamos também disponíveis, nós como professores, como sindicato que representa os professores, disponíveis para negociar. O que tem acontecido é que essa discussão da carreira, ela se arrasta por vários anos, pelo menos 4 anos, e na verdade a gente está chegando agora em um momento em que o governo parece que não tem mais interesse em negociar. O interesse dele parece muito claro de empurrar essa discussão para frente, e a gente realmente não vai conseguir fechar um plano de carreira. Em função disso, em todo o país, parece que está aumentando cada vez mais em todas as universidades uma disposição dos professores realmente para chegar a uma situação
que é extrema, a gente sabe que é a greve. Como que isso tem acontecido, né? Após cada reunião do governo, acontecem rodadas de assembleias em todas as universidades que têm representação, né, uma sessão sindical. Nessa assembleia a gente coloca como está, em que pé está a negociação com o governo e discute-se, né, um indicativo de greve. Como essas reuniões estão acontecendo com alguma frequência com o governo, né, quase semanais, nós temos também assembleias ocorrendo com mais frequência nas universidades. Mas a deflagração da greve, ou seja, a entrada na greve, vai depender de uma decisão tomada em conjunto nacionalmente, né? Cada seção sindical, por exemplo, nós professores aqui na DUFES, vamos na Assembleia discutir a possibilidade e podemos votar por um indicativo de greve. Nós já votamos na última Assembleia um indicativo de greve para maio, né? Para a próxima semana. Mas a gente está acompanhando, assim como várias outras universidades, né? Mas ainda tem outra reunião com o governo, então hoje nós vamos discutir de novo para ver se a gente mantém esse indicativo para o dia 17 de maio, talvez. Mesmo mantendo esse indicativo, a gente vai precisar de uma Assembleia Geral Nacional para começar efetivamente a greve no dia 17 de maio, se for o caso. Ok, muito obrigada, Mariane.